Se a história tem coisas marcantes, positivas, importantes, coisas que nos enchem de orgulho, nós também temos os fatos não tão agradáveis. Afinal de contas, no século passado, 2 guerras mundiais. Mais o iminência de uma terceira guerra mundial, que foi a Guerra Fria. Gripe espanhola, que foi terrível, e outras tantas coisas horrorosas. No século XXI, nós também tivemos a pandemia do Covid-19 e também nós tivemos e temos também muito ódio, rancor no Brasil hoje. E nós temos uma coisa chata acontecendo que o identitarismo está promovendo, que é a tentativa de reescrever a história como um ato de dizer não às coisas erradas que aconteceram no passado. Estão fazendo verdadeiros tribunais de julgamentos do passado. E a pergunta que não quer calar: temos que julgar o passado? Temos que reescrever a história porque ela não nos agrada? Estas questões e outras tantas eu falarei hoje nesse episódio especial do Isso Também é História. Prazer falar com você mais uma vez, minha irmã, meu irmão. Eu sou Noé Gomes e você está no canal Falando de História e este é o quadro Isto Também é História. Eu tenho visto isto e vendo, com muita tristeza o que o identitarismo está fazendo no nosso país e no noticiário. Hoje qualquer fala pode ser interpretada como assédio moral. Qualquer elogio pode ser interpretado como um assédio sexual. Qualquer fala, qualquer coisa pode ser interpretado como racismo, homofobia e coisas do gênero. E também há uma tentativa de reescrever a história, porque num mundo em que, vamos dizer assim, as coisas já não têm o mesmo sentido do que talvez você veem, é normal que se julgue até mesmo o próprio passado. E por que eu estou falando isso? Porque eu vendo uma live do Ricardo Feltrin, no canal dele, ele falou sobre isto e eu achei que era importante eu ressaltar isso. Eu quero agradecer publicamente o Ricardo Feltrin por dar essa pauta ao nosso canal. Porque, de fato, a gente precisa sentar, parar e refletir algumas coisas. Mas antes, você já vai deixar o seu like, vai inscrever-se no canal, vai acionar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo do nosso canal. Nós temos vídeos sempre de segunda a sábado às 18 horas e aos domingos às 9 da manhã. E às 18 horas não, aos domingos às 9 da manhã. Como a gente tem sempre feito os nossos vídeos reflexivos de segunda a segunda, e no domingo a gente geralmente traz temas mais amplos, não tão ligados à conjuntura política. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo num domingo. Nós lançamos um programa, um quadro também aqui, que é Papo Sério, mas nesse domingo eu quero falar sobre história e falar nessa coisa que o identitarismo está promovendo no nosso país, que é a tentativa de reescrever coisas que eu acho que não são muito bacanas. Por isso a tal linguagem neutra, que não tem nada a ver, que é um absurdo, porque não tem sentido isso. Não vejo sentido no todes como algo que agrega. Eu acho que é algo que separa, desune.
E não vejo que um homem que elogia uma mulher, por exemplo, pela sua beleza, que este homem necessariamente tenha algum interesse sexual na mulher. Ou que determinada fala que você faz, você é racista porque você pensa assim, porque você dizer que um brigadeiro aqui no Rio Grande do Sul é negrinho, se disser que é isso, então é porque tu está sendo racista. Às vezes eu acho que o pessoal está vendo chifre em cabeça de formiga. Eu acho que existe racismo, sem dúvida existe, acho não, tenho certeza. Existe homofobia, existe assédio sexual e existe assédio moral. Eu já fui vítima de assédio moral. Algumas vezes, só uma. Mas a banalização é tão grande, como no caso dos Smelling, por exemplo, que daqui a pouco aquilo que deveria ser realmente coibido não é, porque tem gente que, por vingança, vai lá e diz que denuncia uma coisa que não aconteceu. E aí fica complicado, e perde a credibilidade numa questão que é importante. E aí as pessoas querem também reescrever a história. Ah, não vamos falar mais a história dos seus porquinhos, porque né, porquinho não é legal. Então vamos botar então a história dos três amiguinhos. Ah, não vamos falar de Branca de Neve, porque Branca de Neve e Sete Anões, não vamos falar esse tema não, vamos falar Branca de Neve e os sete, sei lá o que nome pode dar. Ah, eu não posso mais falar tal coisa porque isto né, não é correto. E aí fica essa coisa do politicamente correto que começa a cercear as nossas liberdades, no sentido não que a gente não tenha que modificar, e eu acho que a gente avançou nisso, inclusive na questão, por exemplo, do abuso sexual com crianças. Com certeza isso avançou. Um tempo atrás isso era aceitável, hoje já não é mais. E que bom que não é mais. E, por exemplo, a Xuxa colaborou muito nisso, contando as suas histórias. Então eu acho assim, ó, que a gente tem que pensar à frente, progredir, pensamento progressista nesse sentido. Mas eu não posso dizer, eu não posso deixar de registrar uma coisa. Eu não posso reescrever a história, porque a história não me interessa. Então assim, eu não posso mais, como no Rio Grande do Sul aqui, nós não podemos falar da Revolução Farroupilha, porque tem nenhum termo que eu uso como revolução, mas enfim, porque no processo da Revolução Farroupilha teve o episódio chamado o Massacre do Poncho Verde, em que negros foram, os ancestrais negros foram mortos. Aconteceu, fazer o quê? Então eu não posso falar que realmente, apesar de ser uma revolta que tinha uma participação dos interesses da elite local, foi um movimento da história do Rio Grande do Sul. Eu não posso deixar de não contar isso, de falar isso. Nem todo mundo que está lembrando isso quer exaltar necessariamente os caras como se fossem deuses. Mas aconteceu. Então eu não vou reescrever a história porque de repente eu quero reescrever ela, não. A história não é para ser reescrita em si no sentido do que eu quero, mas no sentido do que aconteceu e no sentido de que se não é o que eu quero para mim, que não me representa, eu tenho que mostrar aquilo como um processo de, peraí, vou refletir sobre isso. E não simplesmente ficarmos numa coisa que me parece muito nojenta, que é uma forma de censura também, parece uma censura do bem, em que você escreve somente o que lhe interessa. O jornalista também não pode reportar somente o que lhe interessa. Se ele está vendo um incêndio, ele diz que está pegando fogo no prédio, na casa, sei lá. Ele não pode dizer que não está pegando fogo porque não vai ser agradável isso aos leitores dele. Mas ele precisa reportar. A história, os fatos históricos, ou os acontecimentos históricos, pode ser fato, o nome fato, ou acontecimento, para mim isso pouco importa. Eu acho que outras coisas são muito mais importantes do que ficar me apegando a nomes.
Mas os acontecimentos ou os fatos, como você queira aí, eles estão lá, já aconteceram. Tem registros, muitos têm registros, outros não. É claro que um acontecimento ou um fato histórico tem leituras. Às vezes uma leitura enviesada, às vezes uma leitura que começa a compreender melhor o que aconteceu ali. Por quê? Porque o historiador vai atrás do quê? Vai atrás dos documentos, vai atrás dos vestígios, vai se valer até mesmo da arqueologia, por exemplo, né? Porque a arqueologia vai lá, vai ver os vestígios daquela presença humana e ela consegue achar coisas interessantes, né, através da arqueologia. Ou vai buscar através dos conceitos de antropologia para entender aquelas ações daquele momento. Né? Então a gente vai investigando, a gente está investigando e vai chegando a conclusões. Às vezes algumas conclusões não são tão boas porque naquele momento aquele historiador lá tinha não tinha tanta informação quanto o que outro está lá revendo a sua fala. Existe o reescrever a história? Existe. Mas não para o bel prazer, como uma coisa assim do tipo, eu não gostei do que o Noé escreveu, então eu vou escrever do meu jeito. Só porque eu não gostei, não. Tu vai reescrever através de um trabalho de pesquisa, de análise e de uma conclusão que prove, né, dentro do embate das ideias, que a tua, né, leitura é a mais adequada sobre o fato. Não é simplesmente essa coisa que nós estamos vendo hoje. É esta coisa que as pessoas não leem história, nunca leram um livro de história, nunca sequer se preocuparam em saber como é que funciona, como é que é o trabalho do historiador, não conhecem um arquivo, nunca estiveram dentro de um arquivo, nunca estiveram dentro de uma biblioteca e querem discutir história, e querem falar sobre uma coisa que elas não dominam. Compreendem a angústia desse pobrezinho aqui que está falando? Eu quero dizer uma coisa, gente. Nós precisamos parar com isso. Porque as pessoas hoje estão rejeitando o Monteiro Lobato porque tem uma narrativa em cima. Mas a obra do Monteiro Lobato é uma obra fantástica. Mas nós estamos retirando o Monteiro Lobato por pura questão ideológica. A mesma questão ideológica, ou da mesma intensidade ideológica, do processo bolsonarista, que vê comunismo em tudo, e que diz que os professores doutrinam os alunos. Porque tá assim a coisa hoje. Gente querendo falar sobre educação que nunca entrou numa sala de aula, não sabe o que é o processo de planejamento, não sabe o que é estudar, querendo falar sobre ensino. E tem gente também que nunca pegou um livro de história, que nunca pegou uma teoria de história, que não sabe nada e quer dar um historiador de boteco. Desculpa, mas é essa a expressão. É historiador de boteco. Só falta estar assim no fundo assim, o cara querer falar com aqueles ovos de codorna, né, com fundo rosa e um traguinho ali na... Por favor, gente, parem com isso. Há coisas detestáveis na história como um todo, desde a pré-história até hoje. O ser humano fez coisas horrorosas desde a pré-história e faz até hoje. Aliás, uns fazem se dizendo civilizados, se dizendo iluminados. Paremos com isto, gente, porque realmente isso não nos contribui, não nos leva a nada. É o que eu posso dizer como professor, como historiador, mas também como cidadão, como uma pessoa que quer o melhor desse país, embora esse país realmente está caótico. Eu não sei onde que nós vamos parar, mas nós estamos vendo isto com muita tristeza. Eu tenho muita tristeza. E eu quero saber o que você pensa. Eu quero saber se essa minha angústia ela faz sentido para você.
O que você tem a me dizer a respeito disto? Eu quero saber a sua opinião. Eu preciso desabafar e falar isso para você, para que a gente possa, de fato, promover um debate saudável das ideias, porque eu não estou vendo isso há muito tempo. É isto, gente. A história não pode ser reescrita pelo bel prazer de pseudos conceitos de gente que quer reescrevê-la simplesmente para atender os seus desejos pessoais ou grupos, enfim, e que não culminam no interesse do bem comum. Isto a gente não pode admitir. E em nome da defesa do conhecimento histórico, reflexivo, analítico, contextualizado, é que eu falo essas coisas e que mantenho a minha defesa por uma história que seja de fato uma história que faça com que as pessoas se reconheçam como entes históricos do seu tempo presente e que elas entendam que o passado não merece julgadores, não merece ser colocado, o passado não merece ser colocado num tribunal de júri para ser julgado e sentenciado. Ele precisa ser entendido. E ele não precisamos concordar com ele. Somente nós não temos o direito de julgar o outro que também não tem o direito de defesa. Seja os algozes como as vítimas, nenhuma das personagens do passado conseguem defender-se dos julgadores ou dos apoiadores do dito presente. Estes mesmos que talvez não reconheçam as suas contradições do seu tempo presente. Aqui a gente não vai aceitar isso, não. E é isso que eu tenho para dizer para você, minha irmã, meu irmão, aqui do canal Falando de História. É isto.